Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Em vez de sua antiga vergonha, você vai ter uma dupla recompensa. Em vez de desonra e reprovação, seu povo se regozijará em sua porção. E aqui vem, por isso, na sua terra. Não apenas quando morrem e vão para o céu, mas em sua terra eles possuirão o dobro daquilo que eles perderam. E então a alegria eterna será deles. Agora eu lhe digo, quando eu estava passando pelo processo de trabalhar com Deus para que eu mudasse, eu poderia muito bem apenas dizer-lhe que por vezes pode ser bastante traumático e doloroso. Quantos sabem disso? Certo. Eu não vou mentir para você e dizer, ou apenas dizer, bem, Deus mudou-me. Não dá para ser assim. Mas quero que você perceba que pode haver alguns dias em que você vai sentir como se estivesse acabado de cair sobre o ventre do inferno. E ninguém entende o que você está passando, nem mesmo você entende o que está se passando com você. E você está meio que no caminho onde estava, para onde quer ir, e você não sabe como voltar, não sabe como ir em frente. E tudo que pode fazer é apenas sentar-se lá e dizer, oh, Deus! Alguém sabe do que eu estou falando? Nesta terra você possuirá o dobro do que perdeu. Agora, os israelitas eram escravos no Egito. É como uma representação de nós, não sendo salvos, escravos do pecado. Deus enviou a eles um libertador, Moisés, para nós Jesus. E ele os tirou do Egito para que pudesse levá-los para a terra prometida. Mas eles não vieram direto da servidão para a terra da promessa. Eles ouviram sobre a terra da promessa. Nós ouvimos falar sobre as promessas de Deus. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre as promessas de Deus, mas se você for realmente honesto, alguns de vocês podem dizer, bem, eu tenho ouvido sobre isso por 20 anos, mas, sendo honesto, sabe, realmente nunca vivi isso. E esse foi o lugar em que cheguei quando eu disse, Deus, o que está errado? E os israelitas saíram do Egito, foram em direção à terra prometida, mas eles levaram 40 anos para fazerem uma viagem de apenas 12 dias. Então Deus falou através de Moisés, vocês têm demorado muito neste monte, então eu poderia apenas dizer que muitos aqui, com todo amor e respeito, alguns de vocês têm estado no mesmo estúpido monte há muito tempo. Quero dizer, você desperdiçou o suficiente da sua vida sentindo-se culpado hoje pelo que você fez ontem. Agora, eu não quero que você simplesmente não se preocupe com o que fez de errado, mas a culpa não é a resposta, Jesus é a resposta. Infelizmente, eu sei que isso soa totalmente louco, mas do grupo original que saiu, que era de milhares e milhares de pessoas, apenas 2 homens. Agora, não eram crianças nascidas lá que entraram na Terra Prometida, mas 2 milhares que originalmente saíram, somente 2, Josué e Caleb, na verdade, passaram o Jordão e entraram. E eu acho que isso é um indicativo de quantos cristãos verdadeiramente, realmente entram na terra da promessa e vivem a vida. Agora, o que eu estou falando quando digo viver a vida, eu não estou falando sobre ter tudo o que você quiser. Eu não estou falando nem de riqueza financeira. Estou falando de saber quem você é em Cristo, sabendo o poder que está disponível para você como um crente. Eu estou falando sobre fazer algo que vale a pena fazer com a sua vida. Estou falando de outras pessoas que entram no reino porque você está vivo e respirando.
Estou falando sobre a alegria, a paz de ser estável e suas emoções não dominando e controlando você o tempo inteiro. Eu estou falando de não precisar odiar alguém porque ela feriu seus sentimentos. Essas são as vitórias de que nós precisamos. Não precisamos das outras coisas. Deus vai cuidar das outras coisas. Você busca o reino e Deus adiciona as coisas. E o reino não são as coisas. São estas verdades espirituais de que eu estou falando. Há um monte de pessoas ricas que são muito, muito, muito infelizes. Mas a coisa que as pessoas realmente não conseguem entender, eu acho, é a palavra possuir. O que significa quando eu digo possuir a terra? O que Deus quer dizer? Bem, na verdade, a palavra possuir significa ocupar, desapropriando os atuais ocupantes. Portanto, em outras palavras, a terra que pertence a você, existe um pequeno demônio estacionado lá. E sabe, ele pode ser bem-sucedido, sabe? É assim como, por exemplo, uma das coisas com que eu tinha um problema real era, cara, eu não simplesmente lidava bem quando eu tinha que lidar com alguém que tinha a mesma personalidade do meu pai. Você já percebeu que há certas pessoas das quais nós nos afastamos? E nós realmente devíamos ser capazes de lidar com todo mundo. Ainda seguindo a liderança do Espírito Santo, fazer o que cremos que Deus nos pede para fazer. Mas, cara, quando se tratava dele ou de qualquer um com a personalidade dele, era apenas como eu não gostava. E Dave até me disse, depois de alguns anos de casados, quando você está perto do seu pai, você age totalmente diferente. Era porque eu tinha medo, eu tinha tanto medo daquela personalidade forte, controladora e manipuladora. E assim eu entrei nesse padrão na vida onde ou eu tinha que estar no controle ou alguém estaria controlando a mim. Então eu nunca tive equilíbrio porque ambos comportamentos são estranhos e fora do comum. E não é o que Deus quer. Quantos de vocês aqui têm de lidar com alguém controlando e manipulando a sua vida? Ok. Assim, veja, o que nós devemos realmente fazer é apenas dizer, sabe, olha, eu te amo, mas você não vai controlar-me? Mas se tivermos esses medos, não conseguimos? Ok, então eu estou aqui dizendo, Deus, eu quero ser livre. Então, eu estou voltando para a Terra Prometida. Eu chego aqui, e aqui está uma pessoa com a personalidade exata do meu pai, sentado no meu pedaço de terra. Então, eu posso correr de volta para o deserto. Ok, agora escute. Tudo aquilo de que você foge vai estar esperando por você em outro lugar. A única saída é ir em frente. Vou repetir, a única saída é se levantar e atravessar. Antes de Davi se tornar um rei, ele teve que enfrentar um Golias. E assim, em vez de você fugir e evitar as pessoas desse jeito, e se eu quisesse ter essa liberdade pela qual Jesus morreu para dar a mim, eu tinha que confrontar. Então, um dia eu estava orando, e o Espírito Santo falou no meu coração e disse, eu quero que você vá enfrentar o seu pai. Então ele disse, mas não ainda. Oh, graças a Deus. Mas realmente eu só quero que você saiba que esta hora vai chegar e eu vou ter você preparada. Ainda assim não foi fácil. Quando chegou a hora que Deus me disse para fazer isso, e eu fui lá, meu pai estava sentado numa cadeira, eu nunca o tinha confrontado sobre o que ele fez com um amigo. E minha mãe correndo pela casa, ela já tinha estado em uma instituição mental por vários anos, porque ela se escondeu do que ele estava fazendo comigo, então eu estou tentando protegê-la e confrontá-lo. E foi apenas uma situação tão maluca. E eu estava tremendo tanto. Só porque Deus lhe diz para fazer algo não significa que vai ser fácil.
Mas a única maneira de se libertar é quando você avança completamente. E você faz o que Deus quer que você faça e você chega ao outro lado disso. Amém? Eu espero que você esteja entendendo, espero que esteja vendo imagens do que eu estou falando. Porque eu acredito que eu poderia apenas dizer-lhe esta manhã, assim diz o Senhor. Você vai ter que confrontar... Não agora ou hoje, mas prepare-se. Tenha sua mente ajustada. Em seguida, outra situação vai aparecer. E você vai ter que escolher entre fugir novamente. Eu não estou falando apenas de confrontar as pessoas que são difíceis de lidar. Quantos de vocês podem pensar em algo do qual você está fugindo? Veja, enquanto continuar fugindo, nunca estará livre. Faça-o com medo. Amém? A coragem não é ter medo, é fazer o que você sabe que deve fazer quando você sentir o medo. Se você tem medo, eu escrevi um livro alguns anos atrás chamado Viver com Coragem. Ele fala com você sobre todas as áreas de medo em sua vida e como passar pelo medo e superá-lo. Agora, quando Josué e todo aquele povo foi para a Terra Prometida, se você ler a Bíblia, você vai descobrir que eles tiveram que despojar a fim de possuir. Vamos olhar para Josué capítulo 1, versículos 2 e 3. Moisés, meu servo, está morto. Então agora levante-se e tome o seu lugar. Passa este Jordão, você e todo este povo, para a terra que eu estou dando para eles, os israelitas. Assim Deus diz, olha, eu lhes dei a terra. Observe o que ele diz. E em cada lugar que a planta do vosso pé pisar, eu a tenho dado a você, como prometi a Moisés. Então aqui está dizendo, aqui está a terra. Eu estou dizendo a você, a liberdade, a alegria, a paz, a justiça, a poder, a vitória. Agora vá pegá-los. Você diz, bem, agora eu não estou falando de entrar em obras da carne. O que eu estou falando é quando o Espírito Santo lhe traz algo que faz saber que esse é o momento certo em sua vida. Eu amo isso. Todos os lugares em que pisar a sola de seus pés. E sabe, eu tenho estado nisso há 40 anos, ainda estou tomando coisas. Não é tão ruim realmente, uma vez que você entende que é apenas uma parte do plano. Amém? E assim você tome a terra, você toma a terra. Para esta finalidade, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do maligno. Então, quando o Filho de Deus vem habitar em nós, nós estamos continuando esse trabalho que ele começou e a cada dia esteja pronto para colocar o diabo em seu lugar. Ele anda em volta como um leão rugindo, em fome feroz, procurando a quem possa devorar. E você não tem que lutar com o diabo o tempo todo? Você está em uma guerra, mas não tem que lutar com o inimigo o tempo todo, você só precisa saber a verdade. Se você sabe a verdade e você age sobre a verdade, então a verdade, ela vai libertar você. Vamos lá, se você sabe a verdade e você age sobre a verdade, então a verdade vai deixar você livre. Então nós estamos nesse processo de restauração. Deus está refazendo tudo. Restauração, arrependimento, renovação. E a palavra ré significa voltar ao estado original. E arrepender-se é uma palavra interessante, porque a cobertura é o lugar mais alto em um edifício. Então, quando nós arrependemos, vamos voltar ao lugar mais alto que podemos ter em Deus. Amém? Então eu estava pensando sobre esse processo de restauração e às vezes eu gostaria de apenas dar exemplos. Você sabe, dar bons exemplos. E assim, então, se você pensar sobre alguém restaurando alguma coisa, um móvel batido, desgastado, não sei sobre você, mas no momento em que eu realmente entrei num relacionamento sério com Deus, eu me senti como uma peça de mobília, usada, batida, desgastada.
Oh, Deus, restaura-me. Então, se eu levar a minha cômoda velha e bater... para um lugar onde eles restauram móveis. Como é esse processo? Se você já restaurou uma peça de mobiliário, você vai entender bem isso, sabe? A primeira coisa que acontece é a decapagem. Eu tenho que começar tirando todas as camadas velhas. E, rapaz, dependendo de quantos anos tem a peça de mobília, pode ter várias camadas, de diferentes tintas ou vernizes. Eu não sei sobre você. Talvez Deus lide com você de forma diferente. Mas deixe-me dizer, eu fui despojada de muitas coisas, viu? Você diz, o que você quer dizer? Isso soa como uma palavra violenta? Vamos lá, Deus é bom. Ele nunca faz nada a não ser que seja muito bom para nós. Ok? Deixe-me dar um exemplo. Eu fui convidada a deixar uma igreja uma vez porque eles achavam que era muito radical. Bem, aqui está a coisa. Isso foi doloroso. Eu fui despojada de minha igreja, dos meus amigos, minha vida social. Mas sabe o quê? Eu não tive o bom senso de sair. Alô? Assim Deus providenciou para que eu fosse colocada para fora? Porque lá não era exatamente onde Ele queria que eu estivesse. E claro, sabe, quando Deus, se você pode lidar com a palavra, despojou-me dessas pessoas, o que aconteceu foi que todos se viraram contra mim. E isso foi tão estranho e estúpido, eu não poderia nem mesmo começar a contar o que aconteceu. Quer dizer, foi como uma loucura. De repente, eles estavam fofocando sobre mim, falando, e uma das meninas foi atrás do meu trabalho. Ela queria dar os ensinamentos que eu tinha para outra pessoa. Isto foi como... Oh, meu Deus, eu estou tão magoada. Eu estava tão sozinha. Me senti tão rejeitada. Eu não absolutamente entendia nada. Sabe, por 3 anos eu estava andando por aí dizendo... O que aconteceu? E eu estava assim tão sozinha. Mas sabe o quê? Na verdade, eu tinha ido para um outro lugar. E agora o meu ministério estava ficando um pouco mais amplo e um pouco maior, e Deus não queria que eu tivesse qualquer outra influência na minha vida neste momento que não fosse a dele. E eu poderia apenas te contar histórias, mas se você pode ver essas coisas direito, então você pode orar dizendo, Deus, eu quero que você tire de mim tudo aquilo que não é bom para a minha vida. Tudo o que está dificultando o trabalho do seu reino, eu não me importo com o quão alto eu grito ou o quão duro eu chuto. Se você tiver que me amarrar no altar, faça o que você quiser fazer na minha vida. Cara, talvez você perca um trabalho que você pensou que era ótimo. Uau! Cara, eu tenho a minha aposentadoria, eu tenho meu nome na porta... Vou conseguir aquela minha promoção. De repente você é posto para fora de lá. Ou você é demitido. Agora você está com raiva de todo mundo.
E não há mais tempo para despojar. Você está contente por isso ter acabado, certo? E que tal lixar? Você tem alguém em sua vida que você já disse para ela: a sua personalidade apenas irrita-me. Vamos lá. Deus está usando esta pessoa como uma lixa em sua vida, porque você é aquele diamante bruto e Ele está tentando tirar as arestas para chegar até as coisas boas. Meu Deus, verdadeiramente eu não sou a mesma pessoa que eu era há 40 anos atrás. E Dave se sente como se tivesse casado com 20 mulheres diferentes nesses 40 anos. Uma nova versão a cada semana. Agora está tudo bem, mas Deus teve que trabalhar em mim. Ele faz a mudança em nós de pouco a pouco e de glória em glória. E o que eu quero que você faça esta manhã é não ficar com raiva de si mesmo porque você não chegou. Apenas fique feliz por Deus não ter desistido de você e você ainda está no processo. Amém? Oh, sim, alguns de vocês têm algumas pessoas em sua vida agora que são como lixas para você. Oh, querido, eu vou te dizer, eu não me afastaria deles, mudaria para perto de mais 2 deles. Quero dizer, quando Deus está atrás de você, você pode até desistir, mas você não vai escapar dele. E assim, depois que você teve a raspagem, a decapagem, a lixa, você tem um material novo, fresco, depois vem a selagem. Ah, eu amo esta escritura em Efésios 1, que diz que somos selados com o Espírito Santo. Amém? Portanto, esta nova criatura crua que nós somos tem o selo do Espírito Santo sobre ela. Vamos lá. Em seguida vem a coloração fresca e então o polimento. E então, você diz, sabe, eu tenho andado com o Senhor por 40 anos e estou passando por isso ainda. Sabe de uma coisa, não importa o quanto a peça de mobília envelheça, às vezes ela fica empoeirada e tem de ser polida. E eu vejo Deus sempre me polindo em alguma área, sabe, gente? É. Você já passou por coisas que você pensou que tinham acabado e terminado? Gálatas 5:1, fiquem firmes, portanto, na liberdade que Cristo nos libertou e não sejam enredados novamente em um jugo de escravidão de que você já se libertou. Por que isso acontece? Porque assim como há muitas camadas em que a peça de mobiliário precisa ser restaurada, às vezes estamos sob camadas e camadas e mais camadas de coisas. E porque o Espírito Santo sabe o tempo exato, ele nos leva àquele ponto onde nos sentimos relaxados. Ufa! Eu consegui! Sim, obrigada a Deus, você é tão bom! E depois, de repente, você não sabe o que aconteceu, você acorda numa manhã e... Quer dizer, você tem todo o pensamento negativo que você poderia ter. Ontem você dava lições sobre como não julgar as pessoas e nesta manhã todo mundo que você vê, você diz, você não presta, você é isso, você é aquilo outro, sabe? Vamos lá, estou certa? E é claro, o diabo quer que você pense, você se desviou, você abriu a porta para o diabo, talvez você não esteja salvo, afinal de contas... O que é de errado comigo? 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 E temos de perceber que estamos sob ataque. Ainda há um pequeno espaço em algum lugar onde o inimigo pode entrar. E Deus está prestes a tratar com isso também. Se nós mantivermos firmes com a nossa confiança em Deus. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu quero a sua vontade em minha vida.
Eu estou esperando você para cuidar disso. Amém? Siga a liderança do Espírito Santo, porque ele nunca vai levá-lo a um lugar errado. Ele vai levá-lo à plenitude, à totalidade e à completa restauração. Bem, você sabe, eu acho que o inimigo roubou algo de todos nós. Para alguns foi a sua alegria ou sua paz, para outros pode ser uma outra coisa. Mas a boa notícia é que através da palavra de Deus e através da ajuda de Deus podemos ter de volta tudo aquilo que o inimigo tem tirado de nós. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa? Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou, assim como muitas pessoas, você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar? Através do meu novo livro, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, descubra como superar as provações, as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos. Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é. E prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você. Sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo. Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional. Para isso, basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. Ao ler o meu livro, Segredos para uma Vida Excepcional, você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, conhecidos como os frutos do Espírito, e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca. Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom. Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você. Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional, disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida. Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, você pode se tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios, pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.
certeza que, assim como eu, você também deseja conhecer a Deus intimamente. Mas o que devemos fazer para alcançar esse nível de amizade com o Senhor? Através deste livro, Conhecendo Deus Intimamente, quero compartilhar o caminho que eu mesma trilhei para encontrar Deus de modo íntimo, até ter condições de conhecer a sua vontade e viver segundo os seus propósitos para a minha vida. Você também vai aprender a deixar o Espírito Santo conduzir completamente a sua vida e te levar a lugares mais elevados, experimentando esse relacionamento profundo e íntimo com Ele. Leia você também este livro maravilhoso, Conhecendo Deus Intimamente. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.